pessoal. Dando continuidade na aula de hoje ao tema da agenda ambiental na administração pública, nós vamos ver aí, continuar vendo, né, as propostas, as diretrizes do programa da agenda ambiental na administração pública. Então vamos lá. Esse programa ele indica também, né, como um parâmetro, a sensibilização e capacitação. Nesse caso, a sensibilização busca criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos servidores. O processo de capacitação contribui para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais, fornecendo oportunidades para os servidores desenvolverem atitudes para um melhor desempenho de suas atividades. Nós temos também o quesito das licitações sustentáveis. Nesse caso, a administração pública deve promover a responsabilidade socioambiental das suas compras. Licitações que levem à aquisição de produtos e serviços sustentáveis são importantes não só para a conservação do meio ambiente, mas tendem a apresentar uma melhor relação custo-benefício a médio ou longo prazo, quando comparadas às que se valem apenas do critério de menor preço. Nós temos também, pessoal, quando a gente fala aí nessa agenda ambiental da administração pública, eu vou comentar aqui alguns prêmios, né, que essa agenda possibilita, né? Quais são os objetivos dos prêmios da agenda ambiental da administração pública? Primeiro, identificar e reconhecer as iniciativas implementadas no âmbito da administração pública que contribuam para a sustentabilidade, estimular a implementação de iniciativas inovadoras de gestão socioambiental que contribuam para a melhoria do ambiente organizacional e do meio ambiente. Ainda, compartilhar informações que sirvam de inspiração ou referência para iniciativas de outras instituições e encorajar e recompensar as instituições que possuem um compromisso de implementação da agenda ambiental. Isso aqui, pessoal, eu trouxe para vocês para a gente pensar o seguinte, para a gente pensar até essa visão, né? Como eu já falei para vocês, todas essas práticas de sustentabilidade, elas vêm de leis, de normas, de regulamentos, de diretrizes, né? Nas organizações privadas, isso está muito atrelado também à visão que o mercado tem dessas organizações, né? Quando elas conseguem ter essa sustentabilidade na sua cadeia de suprimento. E nas organizações públicas, essa prática ela está atrelada é, à otimização da gestão pública, que nesse caso a administração pública ela reconhece e premia instituições públicas que conseguem se adequar e ter ações voltadas à sustentabilidade, né? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, né, o prêmio da Agenda Ambiental para o projeto Vitória Sustentável, né, que é um projeto de uso sustentável de recursos naturais. Então, nesse caso, esse programa, né, que foi realizado em novembro de 2012, foi o vencedor do quarto prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental da Administração Pública, prêmio disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente. O resultado foi divulgado durante o sétimo Fórum da Agenda Ambiental na Universidade dos Correios, em Brasília, né? Isso para dizer para vocês o quê? Assim como as organizações privadas são certificadas pelo processo produtivo sustentável, né, através de normas, por exemplo, como a ISO 14001, né, através da certificação do uso sustentável de fontes renováveis e sustentáveis, né, através da certificação
do ecodesign, né? Enfim, através de várias certificações, na gestão pública também, né? A gestão pública, ela reconhece e ela premia ações voltadas à conservação dos recursos naturais. Nós temos aqui, né, esse programa, né, que eu estou contando para vocês sobre recursos naturais, naturais e práticas de sustentabilidade, né, ligado, né, a 5 áreas temáticas, né, eficiência energética, água, coleta seletiva, materiais de almoxarifado e licitações sustentáveis. O objetivo é fazer com que as secretarias tratem os temas com ações concretas, certo? Dentre as ações do programa Vitória Sustentável está a campanha interna Adote Sua Caneca, exemplo que até eu já dei para vocês na última aula, cuja meta é reduzir em 85% o consumo de copos descartáveis de 200 ml. Outras atividades desenvolvidas entre os servidores referem-se à adoção da coleta seletiva e da impressão frente e verso no ambiente de trabalho, além do uso do papel reciclável. Além disso, né, algumas atitudes aí do programa Vitória Sustentável que podem ser adotadas no ambiente de trabalho. Por exemplo, trocar o copo descartável por uma caneca reutilizável. Utilizar a impressora somente quando indispensável. Reutilizar impressões para rascunho. Utilizar 2 toalhas de papel para secar as mãos, somente. Manter a torneira fechada ao escovar os dentes, apagar as luzes ao sair de um ambiente, desligar o monitor do computador antes de se ausentar por mais de 15 minutos. Todas essas práticas, pessoal, aqui a gente está falando, né, nessa unidade, a gente está falando especificamente da administração pública, mas todas essas práticas elas estão envolvidas nessa perspectiva da sustentabilidade, né, na perspectiva tanto das leis, das normas, das diretrizes, mas também na perspectiva da conscientização, papel que as organizações privadas também fazem muito, né, nesse processo de conscientização da necessidade de se conservar os recursos naturais. E essa perspectiva ela é muito importante, porque eu volto a dizer para vocês, nessa disciplina, quando a gente estuda sustentabilidade na cadeia de suprimentos, a gente está estudando, né, não só o conhecimento desse aspecto teórico e reflexivo de onde vem o debate sobre a sustentabilidade, sobre o desenvolvimento sustentável, mas também como na prática as organizações privadas e as organizações públicas, como na prática elas têm ações voltadas à sustentabilidade e como essas ações são direcionadas e reconhecidas. Então vamos lá, vamos voltar. No caso das organizações privadas, essas ações estão ligadas, por exemplo, ao ecodesign, às normas ISO 14001, a um processo produtivo limpo, né, em que você evita ao máximo, por exemplo, utilizar matéria-prima desnecessária ou poluir o meio ambiente, né? Todas essas perspectivas aí que estão ligadas a uma gestão sustentável, ambientalmente sustentável na cadeia de suprimentos, no caso das organizações privadas, e no caso das organizações públicas, como que essa perspectiva da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, essa perspectiva teórica, né, essa perspectiva de onde veio esse debate, como isso é traduzido em ações práticas, em leis, em regulamentos, em diretrizes, em propostas, em conscientização, como isso tudo é traduzido em ações práticas e como, para o caso das organizações públicas, como essas ações são reconhecidas pela própria gestão pública, né? Porque, como eu falei para vocês, nas organizações privadas, essas ações elas são reconhecidas pelo próprio mercado e por outras organizações certificadoras, né? O próprio mercado demanda atitudes sustentáveis. No caso das organizações públicas, nós temos essa perspectiva da valorização da própria organização pública e do reconhecimento de premiação e de vários outros incentivos para
os entes públicos, né, municípios, estados, enfim, federação, para reconhecer suas ações voltadas à conservação dos recursos naturais.